Hoje conversaremos sobre as modulações a partir das premissas. Um tema complexo e que será tratado aqui de uma maneira bastante informal. Quando estabelecemos interseções como amizade, negócios, afetividade, relacionamentos diversos, quando estas interseções são estabelecidas, imediatamente uma série de vínculos, de premissas, de regras escritas, admitidas, de regras que são subentendidas, elas se estabelecem. Elas caracterizam, em parte, estas interseções. Há ramificações aqui, então, que são óbvias. Essas ramificações que são óbvias podem ser seguidas por seus caracteres, que levam diretamente à interseção. No entanto, há ramificações também que não são óbvias, são derivativas, difíceis de seguir. São ramificações cujas associações elas podem ir além das condições e critérios que foram claramente estabelecidos. Essas ramificações que não são óbvias e que surgem como espaços, surgem como movimentos aleatórios, que surgem como aquilo que transcende as relações contratuais, as relações estabelecidas, elas costumam causar toda uma série de movimentos. Olha, é nesse sentido que determinados comportamentos, determinadas ações, modos de ser, eles podem aparecer e podem destoar completamente de tudo o que havia, causando estranhezas de toda espécie. Explicando melhor isso, qualquer relação estabelecida, por estar no contexto de muitas outras coisas que acontecem, de várias formas e que se misturam a isso, qualquer dessas relações costuma e pode abrir espaços para muitos elementos que teoricamente não faziam parte do projeto. Um exemplo concreto sobre isso, por exemplo, o nascimento imprevisto de um filho, a mudança súbita, radical em um empreendimento, a mulher chega e diz ao marido que se apaixonou por outro homem, um golpe contábil que quebra a empresa. Estas coisas podem fazer parte disso que estamos falando como um exemplo. Por isso é que, cada vez mais em filosofia, surgem as lógicas abertas. A analítica de linguagem se torna cada vez mais plástica, admitindo os conteúdos para além daquilo que se mostra como óbvio. O pensamento cada vez mais ele se move do mecânico para o possível, para a plasticidade daquilo que é possível. Quando agora estava em Delfos caminhando com os meus alunos da Grécia e meus colegas filósofos, nós paramos junto a umas árvores e ficamos conversando sobre os aspectos dialéticos envolvendo a cultura clássica grega, que admitia aqueles deuses passionais e suas intromissões, as contradições, os paradoxos, e a nossa cultura judaico-cristã, que é tão pouco favorável a esses movimentos paradoxais, contraditórios, lida de uma maneira bem mais complicada com isso. Quando nós tratamos desses aspectos das modulações possíveis, das modulações a partir das premissas, via interseções, nós estamos diante de espaços que se criam e que aceitam vários tipos de composições ali semeadas e que, quando surgem, podem destoar da própria interseção que se estabeleceu. Um exemplo final. Vamos supor uma relação de amizade. Quando você estabelece uma relação de amizade com alguém, várias premissas ocorrem. Você, por exemplo, aceita ser a fidelidade, aceita o companheirismo, o coleguismo e outras coisas. A traição, a covardia, o abandono e outras coisas dessa natureza provavelmente não fazem parte da relação dessa amizade. No entanto, tanto esses fatores quanto os primeiros podem estar envolvidos aí, pelos espaços que se criam nos movimentos aleatórios. Lidar com isso ainda é uma das tarefas muito difíceis na nossa época, pelo modo estrutural
da maior parte do pensamento, como ele é constituído. Na próxima semana, prosseguimos as nossas conversações em torno da filosofia e da filosofia clínica.